Saudações alvinegras, meu nome é Celcinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like. Like é a linguagem do YouTube. É assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. Lembrando que aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é sexta-feira, dia 21 de novembro, e nós estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos. Bom, o assunto de hoje para início é com relação ao fim da 34ª rodada. Encerrou-se a 34ª rodada e o Botafogo consegue se colocar, como o real quinto colocado. Estamos ali com uma vantagem pequena de 1 ponto para o Fluminense e 2 pontos para o Bahia. Então o Botafogo agora é de fato o quinto colocado do campeonato. Estamos a 5 pontos do Mirassol, e como faltam 4 rodadas, nós temos ainda uma esperança de alcançarmos a 4ª colocação. Porque na nossa tabela, faltando 4 jogos, nós temos aí o jogo contra o Grêmio, no estádio Newton Santos. Teremos o jogo contra o Corinthians, que ontem venceu o São Paulo e nos ajudou, nos deu ali uma certa distância entre o São Paulo e o Botafogo. De fato, de forma que o Botafogo precisaria agora de apenas uma vitória para se confirmar na Taça Libertadores. Logicamente, ainda na fase de pré-Libertadores, mas não seríamos mais alcançados, uma vez que chegaremos a 58 pontos. Os clubes que estão abaixo de nós e que poderiam ocupar essa posição de pré-Libertadores só poderiam chegar a 57 pontos. Então o Botafogo com 58 se consolidaria e garantiria a sua participação na Taça Libertadores. Então, como eu estava falando, o Botafogo vai pegar o Grêmio no estádio Newton Santos, vai pegar o Corinthians lá na arena do Corinthians, no Itaquerão, chamado Itaquerão. Vamos pegar o Cruzeiro, vamos pegar o Cruzeiro no Mineirão e depois vamos fechar aqui com o Fortaleza. O Fortaleza que ontem conseguiu também nos ajudar, ganhando do Bahia e aí mantendo o Botafogo a 2 pontos do Bahia. Acabou que o Fluminense ultrapassou o Bahia e o Fluminense está a 1 ponto do Botafogo. Mas o Fluminense já enfrenta o Palmeiras nessa temporada. Te peço desculpa mais uma vez, olha o barulho do caminhão. Isso aí é o caminhão, minha rua é a rua principal, então eu fico aqui refém do barulho externo aí da rua, E essa rua é muito movimentada, ela é aqui em Jacarepaguá, Para quem não sabe, eu moro aqui em Jacarepaguá, moro no bairro do Pechincha. Então, essa rua é muito movimentada aqui, passa muito carro grande, Assim, caminhão, ônibus, essas coisas. Então, a gente fica aqui, muita moto de entrega, moto de todo jeito. Então, nós estamos nessas condições de fechar o campeonato dentro de casa contra o Fortaleza. Mas, como eu falei, faltam apenas 3 pontos. E eu sempre, como todo torcedor, como toda pessoa que gosta de futebol, vou lá sempre fazer o meu simulado, E no meu simulado, o Botafogo terminaria ali com 63 pontos. 63 pontos seriam 2 vitórias e agora 2 empates, Precisaríamos de 2 vitórias e 2 empates, nós terminaríamos com 64, Temos com 55, iríamos para 58, mais 3, 61, mais 2 empates, 63 pontos. E terminaríamos na 4ª colocação, dentro
da minha simulação, né? É lógico que eu tenho que puxar a sardinha para o nosso lado. Bom, mas essa foi o final da 34ª rodada. O Botafogo se consolida ali na quinta colocação e um pouco mais de determinação, né? Um pouco mais de aplicação, um pouco mais de eficiência por parte do nosso time, nós poderemos sim alcançar aí a fase, garantir também a fase de grupos, né? Vencendo ali o Grêmio, tentando vencer dois jogos fora e vencendo o Fortaleza. Tudo aí é hipotético, né? Lógico, eu não estou também cantando vitória antes do tempo. Não, cara, futebol é 11 contra 11 e é ganho jogo a jogo dentro de campo. Nada de conversa fiada, é gente conversa fiada mesmo. Nós somos torcedores, eu sou torcedor. Então eu posso falar, mas não gosto de falar assim porque é jogo a jogo, não tem esse negócio de obrigação de ganhar. Cara, a obrigação de ganhar todo mundo tem. Né? A torcida do Grêmio acha que o Grêmio tem obrigação de ganhar, a torcida do Cruzeiro vai achar que o Cruzeiro tem obrigação de ganhar, a torcida do Corinthians vai achar que o Corinthians tem a obrigação de ganhar, a torcida do Fortaleza vai achar que o Fortaleza tem a obrigação de ganhar. Então, cara, o que a gente tem que ter é determinação, foco, né? Aplicação total, a parte tática, a parte técnica, né? Nos treinamentos e execução 100% dentro de campo. É isso que a gente tem que ter, eficiência a 100%. Para aí sim, dentro dos critérios normais, né? Você tendo mais aplicação, mais determinação, mais eficiência, você logicamente vai sair o vencedor. Então esse é o detalhe. Bom, outro detalhe também é que você sabe da dúvida que há, né? Pelo menos na mente do torcedor, com relação à permanência do David Ancelotti. Eu realmente gostaria de um técnico mais experiente, gostaria sim. Vejo oportuna a saída dele no final do campeonato. No final do campeonato, vejo oportuno, desde que o clube já esteja conversando com alguém. Se estiver na minha cabeça, na cabeça da maioria da mídia independente, que eu vejo de que o técnico deva ser substituído, mas não estiver na cabeça do dirigente, cara, ele vai deixar para fazer tudo em cima da hora e em cima da hora não vai dar certo. Já se falou no nome do Luiz Castro, né? O Luiz Castro, cara, todo mundo já falou, o pessoal vem com notícias de primeira mão. Cara, não é notícia de primeira mão, isso é notícia antiga. O Botafogo já conversou com o Luiz Castro, já viu que o Luiz Castro é um técnico caro, que no momento não tem vontade de voltar. Cara, mas isso é o que a gente fala, né? É o que a gente ouve falar, mas não é aquilo que o John Textor fala, né? O que importa é o John Textor, porque o John Textor é o único, ele é exclusivo para a contratação desse nível de profissional, o profissional que vai dirigir o Botafogo. É ele que responde por essa parte, assim como as grandes contratações, né? As contratações fora de série, né? As outras não, as outras o pessoal vai lá, fala, leva para ele autoriza, vai lá e compra. Mas o fato é esse, o treinador é a escolha específica do John Textor. Então, se tiver na nossa cabeça, mas não tiver na cabeça dele, não vai adiantar nada. Mas hoje eu também ouvi falar, e até gostei do nome em termos, porque eu não gosto dos técnicos brasileiros. Mas eu acredito que o técnico, para ser dirigente de um clube, de um time como o Botafogo, como os demais times de alto grau de exigência, deva ter um nome ao mesmo, dentro do mesmo patamar. Cara, você não pode você não pode pagar mais o marinheiro do que pagar o comandante do navio, né?
Você não vai pagar mais ao marinheiro do que ao comandante. Você tem que pagar bem ao comandante. Você tem que ter um comandante a nível do seu navio, do seu transatlântico, né? Da sua aeronave. Então você tem que ter um profissional altamente qualificado. E esse profissional que falaram é o Tite. Está livre do mercado, porém, até o menino que falou, o Iverson Santos, falou que a comissão técnica do Tite ela se dissolveu, né? Porque o Tite está 1 ano sem trabalhar. Talvez aceitaria dirigir o Botafogo, então teria que se remontar, fazer uma remontada da comissão técnica, né? Da comissão técnica do Tite. Mas seria um nome que tem peso, né? Um nome pesado. Um nome que tem condições sim de levar Botafogo ao título. Diferentemente desses Mano Menezes, retranqueiro, Filipão, retranqueiro. Esses caras eu não gostaria de ver no Botafogo, não. Entendeu? Esses técnicos aí que são preguiçosos, não gostam de trabalhar. O Tite, talvez eu aceitaria de bom grado no Botafogo. Mas também já disse a vocês que eu fiz um vídeo, né? Já fiz um vídeo onde eu botei lá 10 nomes de treinadores. Espanhóis, portugueses, argentinos, né? Argentinos, holandeses e alemães. Ah, mas esse cara vai precisar de intérprete. Cara, mas a partir do momento que se entendeu a filosofia do cara e treinar, a linguagem da bola todo mundo entende, cara. A linguagem da bola todo mundo entende. Entendeu? Porque no trabalho no campo é posicionamento, variações, e aí, cara, não vai ser o time dirigido por um técnico alemão ou holandês. Não tem problema nenhum. Né? Tem técnicos franceses também que poderiam vir. Por que não? Como o técnico brasileiro vai para lá, tem que levar intérprete também. Então, não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Mas tem lá 10 técnicos nos vídeos que eu fiz. E hoje também vamos falar sobre os meias ofensivos. Meias ofensivos. Já falo com você. Falei ontem no vídeo 444, eu falava sobre o Lúcio Acosta. Luciano Acosta é o nome dele. Luciano Acosta, que hoje está no Fluminense. Há 1 ano, mais ou menos, ali pelo que eu vi do vídeo, dá 300 e poucos dias passados, né? Dias atrás, né? Dá 300 e poucos dias que tem o vídeo, que o vídeo foi posto no ar. Então, se tem 320 e pouco, 330, hoje deve ter com 330 dias, tem praticamente 1 ano que eu já falava desse jogador, o Lúcio Acosta, que hoje aí, cara, é tratado pela imprensa, pelos comentaristas, como sendo um jogador maravilhoso. É um jogador de 31 anos, porque hoje eu vendo a relação dos meias ofensivos, né? Aqueles meias ofensivos que eu gostaria que o Botafogo tentasse, né? Porque precisamos de um meia. Eu não coloquei ali Bitelo, porque eu não sei se o Bitelo joga como meia, né? Eu não botei esse tipo de jogador porque realmente eu fiquei na dúvida e eu não quero também ficar aqui colocando 200 jogadores, né? Eu fui em alguns nomes. Então, o primeiro nome, alguns até por conta da idade, né, de valorização, esses negócios tudo. Você sabe, a minha pesquisa é sempre de 23 a 30 anos, né? Esse é o parâmetro que eu uso ali no Transfer Market e agora também consultando um pouco pelo SofaScore. Então, fazendo comparações, né? Então, o primeiro nome é o Facundo Farias. Ele tem 23 anos, ele tem 1,75 m, ele é do Estudiantes de La Plata, ele tem uma média ali no SofaScore, a média dele é de 6,49. 6,49. E ele custa ali 3.500.000 euros, 3,5 milhões de euros.
É o valor desse jogador. Então, Facundo Faria seria o primeiro jogador. Você sabe, eu coloco aqui, né, o perfil do jogador, você vai ver lá aquelas marquinhas azuis, em azul, né, que são as partes importantes. É o nome, o time, o valor do passe, a altura, né? Então, essa parte é o que eu marquei lá e você vai ver que está tudo aqui, o perfil do jogador. É um perfil do Transfer Market. Dessa vez não tem aquele perfil de comparação como eu fiz ontem com os volantes, né? Porque os volantes eu tomei como parâmetro o Ascaciba. Cara, se você viu o vídeo e viu as comparações, cara, você vai ver que o Ascaciba, cara, é um cara fora de série dentro desses nomes todos que eu coloquei ali, né? Fiz a comparação dele. Então, o segundo é o Hernan Lopes Munhoz. Hernan Lopes Munhoz está no mesmo vídeo do Lúcio Acosta, há 2 anos atrás. Ele era do time lá da MLS e agora o Lopes Munhoz está no Argentino Júnior. Ele foi contratado há pouco tempo pelo Argentino Júnior. Ele tem 25 anos, já tem um pouquinho mais de experiência. Ele tem 1,68 m, é 8 centímetros maior do que o Luciano Acosta. E ele, cara, tem uma média no SofaScore de 7,3 a 7,24. A média dele é 7,03 e 7,24. Eles botam uma média anual e uma média por temporada e uma média ali do momento, né, mensal. Então a média dele é de 7,24. Vê a diferença já para o de 6,49 aqui, que é o Facundo Farias. Hernan Lopes Munhoz. Esse eu gostaria mesmo de ver no Botafogo. Hernan Lopes Munhoz. O terceiro jogador, sim, e o valor do passe dele ali é de 3 milhões de euros, 3 milhões e 800. Se eu acho que você chegar lá com 4 milhões de euros, você vai levar o jogador. Eu acho que você vai levar o jogador. Ou até com 3 milhões e 500 leva. Eu acho que leva. Bom, o terceiro jogador é o Bruno Zapelli, que é do Atlético Paranaense. Esse eu acho já mais difícil por conta do acesso do Atlético Paranaense, que provavelmente vai garantir agora o acesso à Série A, né? Então, cara, o Atlético Paranaense é um time muito ruim de negociar. É um time muito ruim de negociar. Se ele ficasse na segunda divisão, seria mais fácil. Seria mais fácil de fazer negócio com o Atlético Paranaense. Mas na primeira divisão vai ser muito difícil. O Bruno Zapelli, ele tem 23 anos também. Já tem 1,81 m, já é um jogador mais de uma boa estatura, né? De uma boa estatura. Ele tem 23 anos, eu já falei. Ele tem uma média lá no SofaScore de 7,18 e 7,20. Olha a média do Zapelli. Uma excelente média do Zapelli. Né? Superior ao do Facundo, mas equilibrada com a do Hernan Lopes Munhoz. Hernan Lopes Munhoz. Nesse critério, eu preferia o Hernan Lopes Munhoz. E o quarto jogador, assim, o valor do Zapelli está ali como 4 milhões e 200 mil euros. Mas eu não acredito que o Atlético Paranaense venda por menos de 6 milhões. Não acredito. Não acredito mesmo. É um time muito difícil de se negociar, o Atlético Paranaense. E o último, o quarto, é o Anderson Talisca. Já disse, ele já fez um pronunciamento dizendo que pretende um dia voltar ao Brasil e que esse dia está próximo, provavelmente nesta próxima temporada 2026. Ele pertence ao Fenerbahçe, da Turquia. Ele tem 31 anos, quer dizer, bem experiente, mas bem sucedido, muito bem sucedido no mundo árabe, na Turquia, muito bem sucedido, o Anderson Talisca, muita qualidade, já serviu à seleção brasileira, tem 1,91 m, quer dizer, é um jogador muito
Ele, além de ser muito rápido, ele é muito duro, acostumado a jogos muito duros, né? E ele tem ali uma média de 7,07. É a média dele. Porque troca muito de campeonato, né? Ele precisa um pouco de adaptação, mas mesmo com essa fase de adaptação, ele consegue uma média de 0,07. 7,07. Né? Então, e ele custa ali 9 milhões de euros. Aí com 9 milhões de euros, 10 milhões de euros, se for para fazer um investimento, eu acredito que valha muito a pena trazer o Anderson Talisca. Desses todos, logicamente, apesar da idade, o Anderson Talisca seria o meu preferido. Aí, agora, o que você acha? Vai lá no comentário e fala. Fala sobre o Tite, né? Fala sobre a permanência do David Ancelotti, fala sobre esses meias ofensivos que eu estou disponibilizando. Lembra de um nome qualquer que eu não tenha visto, que eu não tenha lembrado, para você colocar aqui, que aí quando você colocar eu vou ler o seu comentário e vou ver os critérios dos parâmetros dele, né? Dos parâmetros do jogador, qual a nota, qual a média, né? A altura, o valor, para ver se realmente é interessante, ok? Então é isso aí, esse é o nosso vídeo de hoje. Amanhã o Botafogo vai enfrentar o Grêmio, então amanhã nós voltamos para o nosso vídeo pré-jogo, ok? Um grande abraço, saudações alvinegras.